Olá, a partir de agora você confere a semana, as principais notícias dos últimos dias em um único programa. O número de cirurgias bariátricas cresceu 39% no Brasil nos últimos 5 anos. Vamos mostrar um procedimento mais simples e com ótimos resultados para o problema da obesidade. Para você que tem cachorro ou gato, como está o cuidado com os dentes dos bichinhos? Vamos falar sobre como uma rotina com escovações pode evitar doenças. Benefícios, contraindicações e modo de preparo. Você confere dicas importantes para o consumo de chás. E ainda, na série de reportagens Logo Ali, um local para lembrar a história do cantor e compositor José Mendes. Fica na cidade de Esmeralda. Ainda existe tabu quando se fala em cirurgia bariátrica, mas claro, como a medicina se desenvolve todos os dias, novos métodos vão surgindo para fazer com que o paciente tenha a melhor qualidade de vida possível. Por isso, hoje a gente mostra um desses recursos, a gastrectomia vertical. A Dárcia era assim. No passado. Mais precisamente há quase 3 anos atrás. Tudo mudou quando teve a oportunidade de fazer uma cirurgia bariátrica. Mas aí, analisando bem as opções, ela e o médico resolveram investir em um método mais recente. É a gastrectomia vertical. O nome é até um pouco estranho, mas com um procedimento bem mais simples. É que esse método só reduz o tamanho do estômago sem interferir no intestino. No fim, acaba sendo bem menos agressivo, porque o corte feito no estômago diminui os hormônios responsáveis pelo apetite, mas não muda o processo de absorção dos nutrientes dos alimentos. Todos os nutrientes que tu acaba ingerindo, tu acaba absorvendo. Isso a longo prazo dá muita diferença para o paciente. É uma técnica que dá menos anemia, dá menos desnutrição e o manejo dela a longo prazo é um manejo mais tranquilo para o médico e para o paciente. No fim, os resultados são bem parecidos com o de uma cirurgia comum. Independente disso, é sempre importante lembrar que um procedimento desses nunca é estético, bem pelo contrário. A cirurgia bariátrica ela é uma mudança na vida do paciente. Então, não adianta fazer a melhor cirurgia, né, e o paciente não acompanhar com o médico, com o nutricionista, com o psicólogo, com outras especialidades médicas, né? Porque a partir daquele ponto a mudança na vida da pessoa vai ser bem importante. E a palavra mudança não atingiu só a Dárcia, não. Toda a família acabou de alguma forma sendo impactada pela cirurgia. Um exemplo é o seu filho Lucas, de 14 anos. Ele acompanhou a mãe em todo o processo. Aos 11 anos, estava obeso, com mais de 90 quilos. Hoje, nem parece a mesma pessoa. Todo dia à academia eu vou e virou uma rotina, um hábito aí. E agora eu gosto, né? É a minha segunda casa praticamente, a academia. Eu no começo até eu fiquei com o pé atrás, né? Dela fazer essa cirurgia, porque eu tinha medo que ela viesse a falecer. Eu tinha um pouquinho de medo no começo, mas me disseram, se é o que você quer e for pela tua saúde, vai em frente. Eu tinha um pouquinho de medo, mas a minha vontade, o meu sonho era maior do que o meu medo. Tu tem que trabalhar bastante o teu psicológico. Hoje tá outra pessoa, assim. Meu Deus. Outra pessoa. 100% mudada. Foi que nem se eu tivesse nascido de novo. É cada vez mais difícil imaginar sair de casa sem levar o celular junto, não é? Para muita gente, desapegar do smartphone é um problema. E por falar em problema, você já parou para pensar nos riscos que o uso frequente do celular pode causar para a saúde? Veja então na reportagem. Um estudo divulgado ainda em 2011 pela Universidade de Viena, na Áustria, mostrou que as pessoas que usam o celular 10 minutos por dia e que fazem isso há pelo menos 4 anos têm 70% de probabilidade de desenvolver zumbido crônico no ouvido. E os problemas não param por aí. Os problemas ortopédicos são bastante intensos, posturais.
As crianças, elas desde cedo, elas ficam vinculadas àquela tela e isso gera um mecanismo também, né, de gratificação, né, uma expectativa muito grande. Transtornos de ansiedade estão muito associados ao abuso do uso da tecnologia. Postar foto e esperar muitos likes e comentários é rotina de muita gente. Mas e quando isso não acontece? Ser bem visto, aparecer também, se mostrar onde que tá fazendo. Claro que sempre se fica um pouco chateado, se pensa, o que aconteceu, né, que não funcionou. A pessoa posta alguma coisa e quer ver o resultado imediato daquilo. Então ela fica o tempo todo controlando se alguém emitiu alguma opinião, se alguém deu um like, né, se alguém não gostou daquilo que ela postou. E isso se torna um funcionamento como se fosse uma dependência química. Por outro lado, tem aquelas pessoas que não ficam roendo as unhas pela falta de likes. O que vale mesmo é tomar cuidado com o que se posta. Não posto muita foto, na verdade. Eu prefiro ficar mais na minha e tal. Procuro cuidar muito do que eu posto. Questão de privacidade também, né? Até porque todo mundo vê, é uma rede social. Então procuro cuidar muito. E eu já passei por uma fase em que eu usava bastante o Face. Hoje em dia já não tanto. Acho que pela maturidade e pelos compromissos da aula a gente vai deixando para depois. E aqui fica aquele ditado do tempo de nossas avós. Tudo que é em excesso faz mal. Com certeza. Tudo excessivo pode, né, prejudicar. Para a saúde, depende se tu deixa de te cuidar e fica só com o celular, ou também as crianças hoje em dia se passam grande parte do tempo nos eletrônicos, eu acho que pode causar algum dano, sim. Acho que sim, tem pessoas que usam isso muito frequente e aí acabam deixando de lado as coisas, os compromissos, esse tipo de coisa. Com certeza. Ainda mais as partes ergonômicas, né, da postura de uma pessoa, como se vive, né, todo mundo aqui, né, de cabeça baixa, influencia bastante. Acho que por causa do vício, né, e tudo que é vício, acho que não faz bem. Tanto, vamos dizer, um pouco intelectual, às vezes as pessoas não sabem buscar as informações corretas na internet, e fica aquele, vamos dizer, tipo, Maria vai com as outras, né, vai indo naquele fluxo. E, sei lá, eu acho que para uma saúde mental, acho que não é muito bom. O que vale é controlar o uso diário do celular para depois não sofrer com as consequências. A tecnologia, ela é extremamente importante e ela já está num estágio que nós não podemos mais viver sem ela. Nós precisamos da tecnologia, nós precisamos do smartphone, nós precisamos do computador, só que a gente tem que utilizar essa tecnologia para o bem. E como tudo que traz prazer, ela também pode trazer a dependência. Você sabia que se o fone de ouvido for usado com frequência e não for higienizado, pode causar problemas de saúde? Veja só como evitar essa situação. Eu uso mais para sair no centro, ter alguma coisa para escutar. Estou escutando no WhatsApp. Normalmente, quando eu estou indo para aula ou voltando para vir de ônibus, assim, eu venho de Erechim, aí eu sempre escuto música. Em tempos de tecnologia, o fone de ouvido é um acessório que não falta na rotina das pessoas. E assim como um brinco ou até mesmo um piercing, os fones precisam ser limpos. Mas será que as pessoas têm o costume de higienizar esse acessório? Eu não limpo muito. Não. Algodão e álcool, às vezes. Com cotonete. Passa despercebido. Então, se você não tem o hábito de limpar os fones de ouvido, é melhor ficar atento. Um fone não higienizado pode acumular bactérias e fungos. E ainda, se for compartilhado, vai estar passando as bactérias para a outra pessoa. No momento que se usa qualquer coisa no organismo que pode provocar o acúmulo de bactérias, principalmente os fones que ficam encaixados dentro da concha auricular, eles fazem com que aquela pele do conduto fique sem a camada protetora, levando à secura e, consequentemente,
pode acumular bactérias nesse local, levando a provocar otites externas. Vale lembrar que os problemas vão além das bactérias. A falta de higiene no aparelho pode causar coceiras, micoses e até infecções mais graves, podendo chegar ao risco da perda de audição. As otites externas provocadas por lesões no conduto auditivo, elas sempre são graves, porque elas podem ser localizadas no conduto e aí podendo ser infectadas por estafilococos, ou elas podem ser mais difusas dentro do conduto, ou por pseudomonas, e aí provocando o que a gente chama de otite externa difusa, podendo levar a lesões ósseas do conduto e invadir o ouvido médio, podendo levar até a perfuração da membrana timpânica. Tem que fazer a limpeza diariamente depois que se usa. Tu pode usar uma água, um álcool, limpar bem com cotonete ou uma flanelazinha bem limpinha. Buscar parcerias, alternativas e soluções coletivas para melhorar a educação superior no Rio Grande do Sul. Essa é a proposta do Comung, o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, formado por 15 instituições, entre elas a UPF. E o 5º Fórum de Gestão e Inovação do Comung aconteceu na Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, com pesquisadores nacionais e de fora do país. Uma geração autodidata, curiosa, que busca conteúdo por conta própria, ou seja, sem ter a necessidade da figura de um professor e de um ambiente como o da sala de aula. Esse é o futuro e a revolução da educação brasileira e mundial, definida pelo condutor de conteúdo Tiago Matos. Tiago é professor, autor de livro, empreendedor e futurista. Ele acredita que a aprendizagem do futuro acontecerá pela realidade virtual, pela robótica, pela programação, pelos jogos e pela vontade de todos em aprender, desaprender, reaprender a partir da criação de novos meios e espaços para o processo de aprendizagem no ambiente da tecnologia. Acho que a primeira coisa que tem que se perguntar é se a gente quer criar espaços de educação ou espaços de aprendizagem. Espaço de educação é um espaço onde o condutor, o professor, é a figura mais importante e os outros são menos relevantes. E o espaço de aprendizagem é o contrário, é quando o participante é o mais importante e o professor, condutor, facilitador, orquestrador, ele só conecta os pontos, ajuda a conectar os pontos. Eu acho que boa parte dos nossos organismos está muito focado no modelo mais clássico. A gente tem que começar a se perguntar se a gente não pode abrir espaço, fazer experimentos, abrir a cabeça para um pouco dessa lógica de aprendizagem. E aí a tecnologia funciona muito bem. Futurismo, educação criativa e empreendedorismo foi o assunto que abriu os diálogos do 5º Fórum de Gestão e Inovação do Comung, o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas. O encontro reuniu gestores e professores de 15 instituições comunitárias de ensino superior integrantes para socializar experiências e desenvolver ações conjuntas para qualificar a educação superior do Estado. Dar acesso a todas as universidades, a todos os gestores, todos os professores que conheçam o que está sendo feito no Brasil e no mundo. Trazer essas experiências, propiciar que a gente possa fazer uma reflexão dentro de cada universidade e encontrar o seu caminho. E, se possível, trabalhar conjuntamente, trabalhar em rede, né, pensando de que chegamos até aqui, o futuro vai ser diferente. Eu diria que hoje é o maior desafio que nós temos na mão em termos de uma universidade, uma instituição secular, uma instituição muitas vezes pesada, né? Alicerçada em valores, em princípios, em muitas conquistas do passado e que precisa se reinventar, precisa se remodelar, se modernizar, para atender a essa demanda, a esse público que vem chegando cada vez mais inquieto nos bancos da universidade. Para o secretário estadual de Educação, Ronald Kromenauer, o Estado já protagonizou a revolução quantitativa da educação, uma realidade diferente do que percebemos hoje. Como sociedade, temos a obrigação de oferecer aos nossos alunos uma educação de melhor qualidade. E, para isso, ter uma interatividade entre as diferentes esferas
das universidades e também das redes de escolas municipais, estaduais e também privadas é absolutamente relevante para que esse futuro que a gente tanto almeja possa ser corrigido, porque o nosso presente, em termos de resultado, aí é ainda aquém das necessidades e principalmente daquilo que nós podemos oferecer aos nossos alunos. Para o reitor da UPF, presidente do Comung, José Carlos Carles de Souza, os desafios do século XXI são muitos. A educação enfrenta dificuldades, mas as universidades comunitárias devem ser protagonistas dessa revolução no processo de ensino e aprendizagem. Vivemos um momento de dificuldade, sem dúvida nenhuma, com perda de alunos. Isso está no nosso cenário. Entretanto, estamos buscando conjuntamente soluções para essas questões, sem perder de vista o nosso futuro. Como vamos avançar neste panorama de poder estarmos cada vez mais fortes e prestando o serviço relevante que é a educação, ou seja, cumprindo com a nossa missão como instituições de ensino de educação superior. Trabalhar de maneira multidisciplinar, aproximar empresas e universidades, criar espaços de inovação. São alternativas e soluções que fazem parte do futuro e especialmente do presente de quem ensina e também precisa aprender. Quando a gente não tem medo de aprender, a gente fica querendo manter muito o que a gente já sabe. Quando a gente não tem medo de aprender, a gente dá espaço para evolução. Eu gosto muito mais de evoluir do que da manutenção. Já pensou em aparelhos eletrodomésticos e eletroportáteis, meios de transporte ligados à internet? No quadro Conectados de hoje, você fica sabendo mais sobre a internet das coisas. Veja só. Você já imaginou entrar no seu carro, dizer casa, reclinar seu banco, abrir um livro e aguardar confortavelmente até que ele te conduza? Pois bem, isso está mais perto do que você imagina. Te conecta aqui e venha nessa viagem comigo. Está em curso uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar itens usados no dia a dia das pessoas à rede mundial de computadores. Trata-se da internet das coisas. Basicamente, todos os aparelhos que possuímos estarão conectados à internet e identificando padrões que se repetem. Por exemplo, se durante alguns dias, às 7 horas da manhã, eu acendo a luz da cozinha, em um contexto de internet das coisas, depois de algumas ocorrências, a luz acenderá sozinha, às 6h59. Afinal, ela reconheceu esse padrão de comportamento. Atualmente, podemos automatizar toda a sua casa e controlá-la do seu smartphone, por exemplo. Ou o que ainda é mais interessante, a casa pode reagir à sua presença ou a condições externas a ela. Por exemplo, quando a temperatura externa está muito alta e você está em determinado cômodo, ela pode ligar o ar-condicionado em uma temperatura amena. Outro exemplo, automóveis podem se comunicar uns com os outros automaticamente, avisando de um engarrafamento ou evitando uma colisão. Podemos usar relógios inteligentes para medir nosso pulso, nossa localização, nosso deslocamento ou ainda avisar seu médico automaticamente se a pulsação se elevar demasiadamente. A sua geladeira, um exemplo muito comum em internet das coisas, pode fazer sozinha o pedido dos produtos que estão no final. É óbvio que não são somente pontos positivos. Muitas questões devem ser tratadas de forma séria, como, por exemplo, a segurança desses dispositivos, para que eles não sejam acessados por pessoas não autorizadas. E também a privacidade dos dados coletados por eles. Esse é um mundo de possibilidades em aberto e que, inevitavelmente, chegará até nós. Você está preparado? Vida longa e próspera para você! Você sabia que cuidar da saúde bucal dos pets é tão importante quanto manter a vacinação em dia? Pois é, ter um animal de estimação exige muitos cuidados para que ele tenha uma vida saudável. Um exemplo disso é a escovação dos dentes, especialmente nos cães e gatos. A higiene bucal dos pets é um hábito que deve ser inserido na rotina dos animais desde cedo. Caso eles não se adaptem à escovação, ela pode ser feita apenas uma vez por semana. A Juliana é dona de 3 gatos. Para ela, manter as escovações em dia é sinônimo de prevenção de doenças.
Já os gatos, como a manipulação é mais difícil, o gato se estressa muito fácil, então a gente acaba escovando uma vez por semana, porque tem que insistir um pouquinho, né? Tem que ter paciência, que eles acabam se acostumando. Importante manter a higiene bucal para evitar outras doenças que vêm junto, né? Se o animal está há muito tempo sem escovação, o ideal é um tratamento direto no consultório veterinário para a remoção do tártaro. O mau hálito é um sinal que deve ser levado em consideração, pois indica que o animal pode estar com algum problema de saúde bucal. Então, a escovação a gente deve priorizar a base do dente, né? Onde a gente tem uma bolsa formada entre a gengiva e o dente, que geralmente é onde vai haver o acúmulo de restos alimentares. E esses restos alimentares, se não removidos de forma eficiente, vai levar à infecção, à inflamação, que é a principal doença da cavidade oral, né? A doença periodontal. Então, a gente preconiza 4 movimentos, né? Sendo que 3 desses vão ser na base do dente, né? E o último próximo ao ápice do dente, né? Esse movimento próximo à gengiva ele é importante justamente para remover esse excesso alimentar. Vale lembrar também que os materiais usados na escovação devem ser específicos para animais. O flúor do creme dental humano, por exemplo, em grandes quantidades, se torna tóxico para o animal, provocando doenças graves como câncer ósseo. Então, o material a ser utilizado tem que ser próprio para cães, né, e gatos. A escova também tem vários modelos para uso veterinário, né? E para cães e gatos, o que se deve utilizar como prioridade é cerdas lisas, cerdas macias, para que consiga fazer a massagem e remover os restos alimentares sem também causar lesão à gengiva. Benefícios, contraindicações e modo de preparo. No próximo bloco você confere dicas importantes para o consumo de chás. Nós já voltamos. Quase todo mundo gosta de um chazinho, seja para relaxar ou para ajudar com algum problema de saúde. Só que o que muitas pessoas não sabem é que, assim como os remédios industrializados, os chás também precisam ser consumidos com alguns cuidados. Confira agora algumas orientações sobre os chás. A série produzida foi feita junto com o curso de farmácia da UPF. Durante essa semana, nós estaremos falando sobre plantas medicinais e o uso dos chás. Os chás, normalmente as pessoas costumam utilizar misturando diversas plantas, colocando sobre o fogão e fervendo, que é uma prática completamente equivocada, inclusive porque as pessoas utilizam como o próprio chimarrão. O chimarrão já é um chá. Então, deveria se utilizar apenas uma planta a cada vez e não esta mistura toda. Por quê? Porque há princípios ativos em grande quantidade em cada uma das plantas e isso vai interferir, uma planta interfere com a ação da outra. Então, acaba que você não tem efeito nenhum ou efeitos equivocados que te levam a ter um problema maior de saúde do que uma solução. Nessa primeira dica sobre chás, a gente vai começar falando sobre a camomila. A camomila ela pode ser usada como sedativo leve, também ajuda no processo digestivo. Ela não é recomendável para pessoas que tomam barbitúricos, como Gardenal ou medicamentos controlados para ajudar a dormir. Ela absorve ferro e ela não é recomendável também para gestantes e lactantes. Além disso, ela não deve ser usada com anticoagulantes, como o AS ou a aspirina, porque ela aumenta o efeito, podendo causar uma hemorragia. Ela é muito simples de preparar, ela só não deve ser fervida e ela é preparada por infusão. A nossa outra dica é sobre a marcela. A marcela ela é considerada uma das plantas símbolos do Rio Grande do Sul. É também chamada de macela ou marcela do campo. Ela tem ação digestiva no caso de problemas gástricos, ação multiulcerosa no caso de gastrites e úlceras, ação anti-inflamatória, principalmente no tratamento de cistites, e ação analgésica e relaxante muscular, no caso de cólicas, de nevralgias, dores musculares e articulares.
Ela também é antidiarreica e é considerada um sedativo leve no caso de doenças asmáticas. As contraindicações é não usar em gestantes e lactantes, em crianças menores de 12 anos e pessoas hipersensíveis. E o modo de preparo é por infusão. Agora você confere um pouco mais sobre as propriedades da carqueja e da cavalinha. Outra dica importante é que no Sistema Único de Saúde nós temos disponíveis 12 plantas medicinais na forma de fitoterápicos. Não na forma de chá especificamente, mas na forma de cápsulas, e que podem ser distribuídas pelo SUS. Então, essa relação nacional de medicamentos essenciais com essas 12 plantas, ela está disponível, as pessoas podem procurar, porém não há conhecimento sobre o assunto, por isso que ele não está sendo utilizado. Em Passo Fundo, nós sabemos que já estão 4 plantas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Nessa segunda dica, nós vamos falar sobre a carqueja, que é utilizado para o tratamento de aftas, regulador intestinal e também antirreumático e diurético. Também é utilizado para o tratamento para as dietas de emagrecimento. Não pode ser usado com remédios de hipertensão nem de diabetes. É contraindicado para gestantes e seu uso em excesso pode provocar a perda de minerais, havendo uma diarreia crônica. A preparação da carqueja é por infusão. A nossa outra dica sobre chá é a cavalinha. Ela não é indicada para pessoas que já usam diuréticos, porque ela tem um forte efeito diurético. Ela também pode ser utilizada como analgésico e anti-inflamatório, principalmente na região de rins e bexiga. No modo de preparo, ela pode ser fervida pelo fato de ser mais rígida, porém, o uso certo dela seria em infusão. Quando é feita a associação de alguns chás, é preciso ficar atento. A mistura pode potencializar ou inibir o efeito desejado. Outra dica que é bastante importante é que os chás, eles não são feitos, ou pelo menos não são úteis quando utilizados com medicamentos. Não devemos usar, portanto, medicamentos com chás, e sim com a água. Por quê? Por exemplo, a camomila, o boldo, usado com AS, eles vão aumentar a hemorragia. Então, é melhor que você não utilize os chás, já que nós não conhecemos todos os efeitos deles, com medicamentos. Nessa terceira dica, a gente vai falar sobre o boldo. O boldo brasileiro, ele é chamado também de boldo falso. Ele é mais tóxico do que o boldo original, o verdadeiro. Ele pode ser utilizado na digestão, porém ele tem efeito hemorrágico se usado com AS. O modo de preparo dele, por ser uma folha, também é por infusão. Outra dica é sobre a espinheira santa. A espinheira santa ela também pode ser chamada de espinheira divina ou cancorosa. Ela tem ações protetoras da mucosa gástrica, antiácida e protetoras gastrointestinal. Em estudos, ela também substituiu com vantagens o omeprazol e o pantoprazol, trazendo menos efeitos colaterais aos indivíduos. As contraindicações seriam não usar em gestantes e lactantes e crianças menores de 12 anos. O modo de preparo também é por infusão. Na última dica da série sobre chás, agora a gente fica sabendo mais sobre os chás de erva cidreira e tanchagem. Confira! Nessa quarta dica vamos falar sobre a cidreira, que é um calmante no caso de nervosismos, analgésicas para dores de cabeça e dores musculares, é digestiva e também pode ser usada como aromatizador de ambientes. As contraindicações é que ela não pode ser usada com medicamentos sedativos, pois ela aumenta o seu efeito. Em pessoas sensíveis ela pode provocar tonturas ou taquicardíacos e é contraindicada para gestantes. A nossa outra dica é sobre a tanchagem. Ela também é conhecida como plantago. A tanchagem ela consta na lista da Rename, ou seja, os medicamentos que podem ser oferecidos pelo SUS. Ela é utilizada principalmente no efeito oral, na boca, garganta e também para pessoas que têm cálculos renais. Porém, ela não deve ser utilizada para pessoas hipertensivas ou que têm problemas cardíacos. Ela é preparada de forma infusiva também, por ser uma planta, por ser uma folha.
A seguir, você confere como está a preparação das escolas aqui da cidade para a jornada e a jornadinha. E ainda uma visita ao memorial do cantor José Mendes em Esmeralda. Já voltamos. E para a gente acompanhar um pouco mais o belo trabalho que está sendo feito nas escolas durante a preparação para a jornada e jornadinha, nós vamos mostrar agora as atividades na Escola Municipal Fredolino Chimango, no bairro Jabuticabal, aqui em Passo Fundo. A jornada ainda nem começou e essa galera já está com a letra da música na ponta da língua. E agora, o que você vai ler? Agora, ler é ser. É bonito de ver. E outra satisfação é constatar o carinho que a Escola Municipal Fredolino Chimango, no bairro Jabuticabal, teve com a jornada. A equipe de alunos e professores se preparou, foi fundo na leitura das obras dos autores que vão estar em Passo Fundo em outubro. Porque momentos como esses, eles vivem na escola. Então nós estamos hoje proporcionando isso para eles, é encantador. Não é nada extraordinário, né, professor? Não, não é nada extraordinário. É a rotina faz parte mesmo do dia a dia da escola, mas é na escola que eles aprendem, né? Aprendem a ler e aqui que eles são incentivados a gostar de ler. Foram 25 livros trabalhados com os alunos, obras que viraram exposições e foram penduradas, assim, para apreciação de quem visita. Teve ainda o Cinema dos Monstros com releituras de personagens da literatura de horror, e muito mais. Os alunos fizeram oficina de massa de modelar, se reuniram em pequenos grupos para ler e trocar ideias sobre a obra que leu ou a de outro colega. O que representa uma escola municipal, de um bairro afastado do centro, com todas as dificuldades que tem, apresentar isso? Isso é o sonho de todo mundo que trabalha com leitura, com formação do leitor, com acesso à literatura e democratização da leitura para todo mundo. É algo assim inexplicável. O que nós estamos vivendo aqui, de ver as crianças com os livros na mão, as crianças cantando as músicas da jornada, as crianças realmente sendo protagonistas de suas leituras e compartilhando com a gente essa experiência única de leitura, porque a gente sabe que a leitura é um ato solitário, mas agora ela passa a ser um ato compartilhado com todos nós. Não tem preço. A escola conta com 250 alunos e todos vão estar na jornada. Você tinha que retratar um colega, tu retratou quem? Iago. Me mostra aqui, quem que é o Iago? Mostra ali pra nós. Ah, e o que tu achou? Tu acha que foi um trabalho assim bacana? Sim. O que tu mais gostou disso aí? O que eu mais gostei? Tinha que pensar as características, né? Tinha que ver o cabelo, analisar se a pessoa era... A parte que eu mais gostei foi a de pensar. É, tu gosta de pensar? Uhum. Bom, mas tinha que retratar um colega. Sim. E o que tu achou do resultado? Eu achei bem legal. O Thalisson tá parecido com o Thalisson? Tá. Tu acha que tá? Eu também achei que tá. E já que hoje é um dia de celebração, mostrar o talento é um ato literário. E se a escrita e o canto é leitura, a dança também. O extraordinário vai ser a jornada, participar da jornada. Com certeza, isso também, isso é empolgante para eles. Eles estão contando os dias para poder estar lá na jornada. E nós vamos com toda a escola. E para a jornada, expectativa? Fiquei sabendo que a escola inteira vai. O que tu espera da jornada? Tu consegue imaginar o que te aguarda? Não. Não? Só sei que vai ser bem legal. Isso aí. Valeu. Para você ficar por dentro do que está acontecendo durante o fim de semana em Passo Fundo e região, a gente apresenta a agenda cultural. Veja os convites. Sou Isadora Foch, primeira prenda juvenil do estado do Rio Grande do Sul.
e estou aqui hoje para convidar vocês para participar da segunda edição do Rodeio Artístico do Planalto, entre os dias 8 e 10 de setembro, no Parque de Rodeios da cidade de Passo Fundo, onde teremos inúmeros concursos artísticos, shows e muita alegria para abrir os festejos farroupilhas da 7ª região tradicionalista. Contamos com a presença de vocês. 11º Expo Fusca, no Parque de Eventos de Marau. É nesse final de semana e você não pode perder. Sábado com arrancadas de Fusca, sábado à noite show de rock Gaudério com a banda Sedan 1300. Domingo toda a exposição de veículos, praça de alimentação completa, toda a estrutura do Parque de Eventos de Marau para a gente poder aproveitar um baita evento. Não perca! É nesse final de semana, 11º Expo Fusca em Marau. A trajetória foi de 8 discos, 3 filmes e inúmeros sucessos do rádio. Para Pedro, Não Aperta Aparício, Adeus Pampa Querido e Vai Embora Tristeza são algumas das músicas de sucesso de José Mendes. E próximo a Passo Fundo, na cidade de Esmeralda, está o Memorial do Cantor. A gente foi visitar e conta agora para você. E faz esta saudade te acompanhar. Tenho um mas não sabia de nada. Só ouvia a mulher gritando: este Pedro é uma parada. Para, Pedro, Pedro, para, Pedro, Pedro, para. Para chegar até aqui, no município de Esmeralda, local do Memorial José Mendes, o visitante que vier de Passo Fundo tem um trajeto de 194 quilômetros. E é uma viagem que vale a pena, porque é um mergulho na cultura musical rio-grandense. O meu pedaço velho era um cavalo e foi bem ensinado e muito mansinho. Quando eu tinha preguiça de buscar o gado, o meu pedaço velho trazia sozinho. Patrimônio Histórico e Cultural do Rio Grande do Sul, este foi o primeiro memorial construído para um artista gaúcho aqui no estado. Depois desse surgiram outros museus em homenagem a artistas rio-grandenses, como por exemplo o dos irmãos Bertucci, que está em Caxias do Sul, e também do Teixeirinha, em Passo Fundo, na Roselândia. Bom, para você ter uma ideia, aqui no mês de novembro, esse local recebe 5.000 pessoas, que vêm para cá para acompanhar o Esmeralda Canta Zé Mendes. José Mendes nasceu no distrito de Machadinho, interior de Lagoa Vermelha, em 20 de abril de 1939. Aos 5 anos de idade, saiu da casa dos pais por determinação do juiz e foi morar com os tios na comunidade de Santa Terezinha, no interior de Esmeralda. O local exato onde ele cresceu ainda está aqui. O CTG dos bailes e cantorias também está de pé, embora outro, mais moderno, está sendo construído. E o Memorial do Cantor é um marco para esta comunidade. Em formato de violão, o lugar foi inaugurado em 2004 e recebeu os restos mortais do cantor, trazido por mulas de Porto Alegre. Uma história que fascinou a Jadil. O pesquisador foi fundo na vida de José Mendes e a pesquisa rendeu livro. Eu vi o José Mendes uma vez na vida, em 1974. Eu tinha 10 anos. Foi a única vez que eu vi ele, eu era com 10 anos ainda, uma criança, e o José Mendes, artista já consagrado, e ele voltava de Porto Alegre visitar os amigos dele aqui em Santa Terezinha, caçar tatu, comer um brodo à noite, essas coisas que ele fazia antes de ser famoso. Mas depois que ficou famoso não mudou nada na conduta dele, ele sempre retornava visitar os amigos, era uma grande festa para ele e para os amigos, certamente, né? Gostava de um futebol? Gostava de futebol, inclusive tem esse campo de futebol que está aqui do lado, se chama Esporte Clube José Mendes. Aqui em Esmeralda, José Mendes morou de 1944 a 1957. A trajetória musical começou em 1959, primeiro formando dupla e trio com amigos, para só então em 1962, com o primeiro disco gravado e o nome de Gaúcho Seresteiro, começar a viajar pelo sul do Brasil.
E foi só em 1967, com o segundo disco e o primeiro assumindo o nome de José Mendes, que o cantor atinge o sucesso. A música Para Pedro toca nas rádios, no exterior e vira filme. Apagaram o lampião e a bagunça foi formada. As velhas se revoltaram e troca não é de nada. E o Pedro brigou com as velhas e deu uma peleia danada. O sucesso levou o simples e interiorano cantor ao status de celebridade. José Mendes foi capa da revista Contigo em 1968 e desfilou pela Escola de Samba Unidos de Vila Isabel em 1970. Vou-me embora, prenda minha, tenho muito o que fazer. Um convite de Martinho da Vila. A partir daí, músicas como Não Aperta Aparício, Era só na base do apertão e a mulher reclamava baixinho. Não aperta, Paris, não aperta. Não aperta, Paris, não aperta. A Prece, Vai Embora a Tristeza e tantas outras marcam a memória musical do Rio Grande do Sul. Tristeza porque você não vai embora. Então o que me levou a escrever sobre o José Mendes foi curiosidade de descobrir a vida de uma pessoa que aqui em Santa Terezinha, se eu te contar, tem pessoas aqui de Santa Terezinha que talvez nunca entraram aqui dentro. Porque o José Mendes não é nenhuma novidade, faz parte da vida deles, é do dia a dia. E é a Sandra quem cuida do acervo. As férias de verão, né? Então tem muita visitação, o pessoal vem, né? E como tem horário de verão, normalmente eu fecho às 5, mas eu fico aberto até mais tarde, porque vem muita gente mesmo, né? Além de conter objetos pessoais, aqui tem também presentes que José Mendes recebeu de amigos, como esta viola oferecida pela dupla Tonico e Tinoco. José Mendes morreu em um acidente de trânsito no dia 15 de fevereiro de 1974, com outras 3 pessoas, no trajeto entre Pelotas e Rio Grande. A caminhonete veraneio colidiu de frente com um ônibus. O cantor deixou esposa e um único filho, que hoje se apresenta como José Mendes Júnior. A trajetória do músico pobre que ficou rico e saiu do anonimato do interior de Esmeralda para o sucesso ainda encanta. Alô, minha linda Guanabara. Alô, meu Rio de Janeiro. Brasília, capital da nossa terra. Orgulho do povo brasileiro. O programa A Semana fica por aqui. Para rever nossas reportagens é só acessar a página da UPF-TV no Facebook. E no próximo fim de semana a gente te espera com novas informações.